Muito bem, eu perguntei lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, não sei onde que eu tô publicando esse vídeo, se vocês queriam saber, se vocês queriam que eu contasse para vocês por que eu, que trabalhei vários anos como professor de yoga, né, me dediquei ali algum tempo também ao yoga da Índia, depois eu fui estudar o yoga tibetano, que eu fiz minha pós-graduação com base nisso, escrevi alguns livros sobre esses assuntos, meditação Mahamudra voltado para a questão do Tibete. O No Mestre eu também publiquei nesse contexto. Aí fiz algumas traduções, o Avaduta Gita, do contexto yogi da Índia. Traduzi o Shiva Sutras, também do contexto yogi da Índia. E tem esse outro livro aqui, que eu não publiquei outra vez, porque precisa de uma revisão antes de eu lançar a segunda versão, que esse aqui foi o resultado do meu trabalho de pós-graduação, em que a gente estudou, pesquisou, investigou lá os yogis e as yoginis do Planalto Tibetano. Trabalhei com essas linhas por um tempo, dei aula durante vários anos, tá? E por que eu saí até desse meio que é até bem promissor, né? Yoga, hoje em dia todo mundo fala, yoga, né? Virou moda, nossa, yoga, todo mundo quer fazer yoga, todo mundo quer postar alguma coisa de yoga, fazendo alguma coisa de yoga, né? Uma coisa muito, muito legal hoje em dia, tem uma massa crítica muito interessante em relação a isso. Por que eu saí disso e fui estudar os druidas? Por que eu saí disso completamente uma área com tanto engajamento, com tanta propaganda? Como é que eu saí disso e fui estruturar todos os meus cursos, todas as minhas aulas de meditação, não com base na Índia, mas com base na cultura ancestral dos druidas, essa ecoespiritualidade? Por que eu fiz isso, né? O Guilherme Romano vive brincando comigo. Cara, como assim você traiu o movimento? Como é que você saiu dos yogis, foi parar nos druidas, né? Nossa, que foi, né? Que mudança foi essa? Então eu vou explicar para vocês, até para quem não entende o que eu faço hoje em dia em relação a isso, como que eu trabalho com isso. Até os alunos antigos de meditação às vezes querem saber o que eu estou fazendo hoje, onde eu estou dando aula, enfim. Vamos contextualizar um pouquinho só para ficar claro por que então que eu saí um pouco ali das questões mais da Índia e do Tibete. E eu tenho total gratidão, total apreço por isso. Como é que eu fui para os druidas? Mas como assim os druidas meditavam? Que história é essa, né? Então assim, primeira coisa, em termos de meditação. A gente está muito acostumado a pensar em meditação de uma forma estereotipada, né? Às vezes você fala meditação, você já lembra de alguém. Claro, hoje em dia a gente lembra da pessoa com aquela calça colã assim, grudadinha, fazendo pose pros stories, né? Mas antes dessa moda pegar, a gente associava a meditação com o quê? Geralmente com cara de turbante. Vou falar um pouco mais baixo porque o vizinho deve estar dormindo. Geralmente, eu vim mais perto aqui. Geralmente um cara de turbante com nó nas pernas, sem as pernas cruzadas, em Padmasana, né? Meditando lá no alto da montanha. Então você tem um estereótipo acerca da meditação que ele foi muito fomentado pela divulgação do núcleo cultural que acabou passando isso para o mundo mais recentemente, e a Índia principalmente teve um papel imensamente importante, com o Swami Vivekananda vindo para cá, Paramahansa Yogananda e todo esse pessoal vindo trazer todo esse trabalho dos yogis, vindo divulgar a obra de Patanjali, e, enfim, todo esse legado da Índia. Então a gente falou meditação, falou yoga, nossa, né? Já põe um negócio aqui na testa para. Só que quando a gente fala de meditação e estuda meditação fora de um contexto estereotipado, romanceado, enfim, a gente percebe que a meditação não é propriedade de nenhuma cultura. Não é. A meditação é do ser humano. A meditação é um estado interno que a gente atinge. Existem culturas que desenvolveram metodologias que estruturaram contextualizações de sabedoria, contextualizações culturais, contextualizações espirituais, para nos dar elementos para que esse caminho de encontro com o nosso si mesmo
pudesse ser feito de uma forma um pouco mais facilitada, que a gente não ficasse batendo a cabeça na parede para tentar, né, descobrir o nosso eu real em estado profundo de meditação. Só que esse estado por si só, que é um estado transpessoal, um estado de profunda concentração, em que eu vou me desidentificando, eu consciência, eu vou me desidentificando, né, com o meu corpo, com as agitações da minha mente, com a minha própria mente, com o meu próprio eu pessoal, o meu ego, e aí eu expando, eu desperto, eu me conscientizo da minha unidade, eu consciência, eu espírito, da minha unidade com essa realidade oniabarcante que a gente pode chamar de Deus ou do nome que você quiser, mesmo porque está muito além dos nomes e dos conceitos que a gente tem aqui na Terra. Esse caminho, esse fenômeno que é um fenômeno da consciência, é um fenômeno universal. Não é só o indiano de turbante, não é só o budista que está meditando na caverna, não é só o místico cristão que está lá no deserto, em oração profunda, que atinge isso. E que, dependendo da cultura, você vai ter um nome. Alguns vão chamar de Samadhi, de Satori, de Nirvana, de Shunyata, até Freud deu um nome para isso quando o amigo dele escreveu para ele, descrevendo, né, esse estado. O Freud chamou de experiência, o estado oceânico, né? Ou esse estado de vacuidade. É um estado potencial da nossa consciência. Da nossa consciência. Existem culturas, e existiram culturas, que se dedicaram com maior afinco a isso. Com maior afinco a isso. Isso está registrado. E divulgaram isso. Porque tem uma coisa é você se dedicar, outra coisa é você divulgar. Né? E aí o que aconteceu? Respondendo ao amigo Guilherme, mas ele também é muito ligado ao druidismo. Mas eu lembro também da pergunta do James Jacques, que é um grande professor de yoga tibetano também, colega. Nossa, faz tempo que ele me fez essa pergunta, eu gravei um vídeo para responder, ele nunca publiquei esse vídeo. Mas por que então que eu parei um pouco com essa questão do mais oriental e fui para os druidas? Como eu falei, isso se manifesta em todas as culturas. Eu precisei começar ali no yoga da Índia, estudando meditação ali. Comecei a estudar desde a minha, acho que pré-adolescência, né? Tinha isso em casa também, parte do meu pai, por parte da minha mãe. Comecei a estudar, comecei com Yogananda lá, com, sei lá, 14, 13 anos, não sei, 14 eu acho. E fui indo, né? Venho de um berço espírita, mas um berço espírita que tinha essa consciência, essa liberdade. Meu pai, um yogin também, minha mãe também. E aí eu fui explorando, estudando meditação por esse lado, a partir ali da Índia. E fui. Ali minha adolescência inteira, me formei no ensino médio, fui fazer faculdade, me formei como pedagogo, fui fazer minha pós-graduação. No momento que eu fui fazer minha pós-graduação, início eu já estava assim, muito imerso nesse mundo do yoga da Índia. Eu já estava dando aula, estudava isso todo dia, e buscava ler tudo que eu achava, e vinha Swami dar aula em tudo quanto é canto, eu ia junto, queria lá ver o Swami e estudar, e não sei o que tem, aquela fase índia muito forte, foi muito bonito, isso aí me ajudou muito. Nossa, recomendo que vocês conheçam, se vocês não conhecem, por exemplo, toda a obra do Yogananda, né? O pessoal fala do Sai Baba, que eu acabo divulgando mais, mas Yogananda tem uma obra incrível, o próprio Vivekananda, tem tantos outros, o Swami Rama, né? Até o Hélio Gabriel agora está fazendo as leituras acompanhadas daquele livro maravilhoso, O Vivendo com os Mestres do Himalaia. Putz, que livro fenomenal. Aí o que aconteceu? Depois que eu me formei na faculdade, eu comecei a estudar mais a questão dos yogis lá do Planalto Tibetano, dos yogis do Tibete. E eu mergulhei naquilo de alma. Aquilo foi... coroou tudo aquilo que eu estava vendo do yoga da Índia. O yoga tibetano muito mais hermético, muito mais... foi ameaçado, né, com a invasão chinesa, de tudo aquilo se perder, por isso que a gente fez uma pesquisa bem grande, na verdade precisa melhorar muito, por isso que eu quero fazer uma revisão desse livro antes de republicar. Não tenho previsão para fazer isso, mas eu me encantei com isso. Eu me encantei com a cultura tibetana, com a espiritualidade tibetana. Meu Deus do céu, é uma profundidade, porque pensa numa sociedade cujo objetivo central coletivo é o desenvolvimento espiritual.
é o desenvolvimento da consciência, é a meditação. Imagina! O líder deles, o Dalai Lama, como é que ele é escolhido? Eles vão atrás da reencarnação do cara. Então, assim, é uma cultura que mergulha nisso. É uma cultura que perscrutou e descobriu assuntos relativos à nossa consciência, ao nosso espírito, as dimensões todas da vida, com uma profundidade que é muito difícil de você encontrar nesse planeta. Eles foram, assim, muito dedicados, muito dedicados. E quando eu fui estudar isso, eu me fascinei no sentido positivo, porque é uma sabedoria gigantesca. O druidismo, ele estava meio de lado, porque eu lembro de ter estudado um pouco de druidismo na minha adolescência, um pouco, ali também com uns 14, 15 anos, só que eu não entendi muito. Eu olhava para aquilo e falava, tá, uma espiritualidade meio pagã, meio ecológica, bonitinha e tal, druidas, floresta. Tá, eu não entendi. Eu não tinha referência, eu não entendi. Até no contexto espírita eu ouvia falar que Kardec se considerava um druida reencarnado, Leon Denis se considerava um druida reencarnado, um monte de gente no espiritismo se considerava druidas reencarnados e que o próprio druidismo era uma espécie de um avô lá atrás, ancestral do próprio espiritismo. Era isso, mas eu não tinha referência. E aí, de repente eu ia lá, lia Yogananda, ele dava os detalhes, dava tudo, eu falava, bum, né? Aquilo fazia... Eu falava, não, esses caras aqui são os caras. Só que eu percebi depois, quando eu voltei a estudar a questão dos druidas, eu voltei depois dessa fase de imersão mais na cultura tibetana. Isso aqui é água com gás, não é cachaça não, tá? E aí o que acontece? Eu percebi que eu precisava ter passado pelo estudo da cultura da Índia, do yoga da Índia, do Vedanta, do Advaita, do Shaivismo da Caxemira, tudo aquelas coisas ali, eu precisei passar por isso. Depois eu precisei ir, né, para a questão da pesquisa sobre os tibetanos, me especializar nisso ali na minha formação, buscar, escrever, praticar tudo aquilo, para depois aí sim ter referências. Quando eu voltei a ver o druidismo, entender o que aqueles caras estavam falando. Tem gente que não imagina, aliás, não imagina, porque os druidas sempre foram muito discretos. Muito, uma tradição oral assim fascinante, que não queria criar alarde, que não queria divulgar a sua sabedoria em livros, porque não queria criar papagaios intelectuais. Sabe aquela pessoa que só lê um monte de coisa e sai repetindo e não tem realização interna nenhuma e quer falar que sabe tudo? E claro que a gente não sabe nada, mas assim, eles priorizavam o incentivo à nossa experiência autêntica da espiritualidade. E não a repetição filosófica, cultural, seja lá o que for, da boca para fora. Experimenta isso. E uma outra coisa é que os druidas foram muito injustiçados, fizeram uma propaganda muito injusta, muito ruim em relação aos druidas ao longo da história. Não bastou lá o Império Romano ir, invadir, destruir tudo, depois o catolicismo vir converter todo mundo e falar que era coisa ruim as coisas dele. Só que assim, quando o catolicismo deu um chega para lá nos druidas, o próprio catolicismo pegou culturalmente ali uma porrada de coisa que era dos druidas e readaptou aquilo para sua expressão institucionalizada do cristianismo. Estou até atrás aqui com o retrato. Esse aqui é uma reprodução que eu fiz, vou até divulgar isso depois. Que, enfim, de uma pintura que eu fiz, que é maior do que essa, que é de Jesus entre os druidas. Porque tem um relato de que o Chico Xavier disse certa vez que existia no plano espiritual o planejamento de que Jesus deveria encarnar na Terra entre os druidas, porque era o único povo que tinha maturidade espiritual suficiente para receber o Cristo. Aí deu todo
um bafafá lá, e quem não queria que o Cristo encarnasse na Terra causou um problema, influenciou lá o Júlio César e mandou as tropas romanas destruir tudo lá para não ter como o cara chegar para cá, e depois rearranjaram a coisa para ele ir lá para Galileia. Isso é uma teoria, tá? Eu não ponho minha mão no fogo nem por sim, nem por não, mas eu acho uma teoria curiosa. Eu só fui entender essa teoria depois que eu fui estudar os druidas com um pouco mais de calma. Para você ter uma noção, não só o Chico comentou isso, não só o Leon Denis, um grande filósofo, né, principalmente muito conhecido no espiritismo, Leon Denis falava maravilhas do druidismo. Quando eu era adolescente, eu li aquele O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, eu falei, cara, por que o Leon Denis fala tanto de druidas? Eu acho que é a mesma pergunta que muita gente faz quando me vê falando de druidas hoje. Porque eu olhava para aquilo e falava, tá, mas eu não tô entendendo assim, tá, o que tem de mais aqui que ele não podia encontrar ali como espírita, como cristão? Por que Leon Denis, antes de morrer, ele escreveu esse livro sobre os druidas e falou que era a obra mais importante da vida dele? Rudolf Steiner, sabe o Rudolf Steiner? Rudolf Steiner, né, da antroposofia, ele acreditava que os druidas eram, na verdade, aqueles magos da luz que sobreviveram à catástrofe da Atlântida. Também é uma outra teoria. Aliás, em relação à origem do druidismo, tem muita teoria, tá? Mas enfim. O Rudolf Steiner, ele acreditava que quando aconteceu lá a catástrofe na Atlântida, você tinha um lado dos egoístas, daqueles que utilizaram aquela inteligência, aquela tecnologia para destruir tudo, mas você tinha os sábios e as sábias, aqueles que eram bondosos, que tinham despertado para o amor, que faziam a parte boa da coisa, assim, a parte da luz. Alguns desses, segundo Steiner, sobreviveram. E eles entenderam a importância de disseminar, de espalhar as sementes daquela mesma sabedoria para as próximas gerações que fossem povoar o planeta Terra. Então a teoria do Steiner diz que foram esses sábios que se espalharam por alguns lugares do mundo e encontraram, inclusive, na cultura celta, né, um berço histórico ali, local, para difundir algumas daquelas ideias. Então esses teriam sido os druidas antigos, né? Há muitas teorias, mas eu não quero entrar nisso, o que é, o que não é. Eu só estou dizendo isso para você parar e pensar comigo aquilo que eu também me indagava. Eu falava, por que esse povo, sabe, esse povo é cabeça, mas por que eles falam tanto desses druidas? Eu não entendo. Às vezes eu li até o Leão dele e falo, tá, mas eu não entendi qual que é o ponto. E aí eu fui entender um milésimo dessa fração do que era esse ponto depois que eu já tinha feito minha pós-graduação com base nos tibetanos. E eu não imaginava encontrar o que eu encontrei. Existem conceitos no budismo tibetano, por exemplo, conceitos avançadíssimos de expansão de consciência, sabe, dessa filosofia interna, desse autoconhecimento profundo, meditação e tudo mais, que de todas as outras culturas do mundo, você só encontra semelhante com o mesmíssimo conceito depois entre os druidas. Eu vou te dar um exemplo, que isso me passava despercebido e eu acho que passa despercebido para muita gente. Existe no budismo tibetano um conceito que ele é muito elevado. Muito elevado, muito elevado. Que é o conceito de shunyata ou de shunya, que é a vacuidade. Tem muita gente que, ao estudar essa palavra, imagina que os caras são nihilistas, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que é a vacuidade? Essa vacuidade me lembra uma frase de Huberto Roden, que ele falava assim, toda vez que acontece uma ego-vacuidade, ocorre uma cosmoplenitude. Quando eu me torno vazio do meu ego, quando eu me torno vazio das dualidades, das ilusões do meu ser, eu mergulho consciente na unidade pulsante da cosmoplenitude.
Então, a vacuidade tibetana, budista, do budismo Vajrayana, lá do Tibete, do budismo tântrico, é uma referência a um estado de consciência muito avançado. A própria psicologia transpessoal lá de Maslow depois vai falar desse estado, desse ápice de consciência, que é o nível de vácuo da consciência, que é acima, inclusive, da supraconsciência que a gente vê, por exemplo, o Yogananda falando quando ele vai descrever o Samadhi. Então é um estágio muito avançado. E eles descrevem apenas com uma palavra cuja tradução literal é vacuidade. Uma vacuidade de ego, uma vacuidade de ignorância. Essa plenitude total. Eu já sabia, lá na minha adolescência, que os druidas falavam dos círculos da existência, né? O Abred, o Gwynfid, né? Os círculos dos renascimentos ali, o mundo manifesto, o círculo mais astralizado do mundo espiritual. E tinha, por exemplo, um círculo que era o círculo do vazio, o círculo do Kelgante, né? Que era o lugar onde apenas a divindade no estado puro habita. E eu falava, que legal, é um plano lá em cima, separado da gente, distante, que apenas a divindade pura habita. Poxa, que legal. Quando eu fui estudar mais a fundo os druidas, eu percebi, fazendo um estudo com o pessoal de galês, né, da língua galesa, que o significado, a tradução exata da palavra Kelgante galesa que os druidas utilizavam para falar desse círculo, dessa dimensão, dessa esfera onde apenas a divindade no sentido mais puro existe, esse Kelgante é o mesmo significado do Shunyata. É literalmente vacuidade, é literalmente vazio. E esse não é um vazio apenas conceitual, especulativo. Porque quando esses espiritualistas, quando esses budistas, por exemplo, vão falar do Shunyata, eles estão descrevendo uma experiência inefável, interna. Não é uma fé cega, uma crendice. E não tem como você chegar a essa conclusão apenas imaginando. Não tem como você chegar a essa conclusão dessa realidade não dual, pura, absoluta, se não for pela comunhão com ela no próprio imo do ser, por um trabalho de expansão, de consciência e de elevação espiritual. Antes eu achava que o Kelgante era um plano elevado, onde só tem Deus lá. Mas tem uma frase em sânscrito que diz assim, Sarvam Mayam Idam, ou Sarvam Brahman Idam, tudo é Deus. A única coisa que existe é Deus. A única hipótese da gente achar que existe outra coisa que não seja Deus é a superposição das ilusões e da ignorância do nosso ego por cima de Deus. E aí a gente acha que a gente está separado. E aí cria-se aquilo que os indianos vão chamar, que você conhece, que é Maya, ou ilusão. A ilusão dos yogis é você não conseguir perceber que você é uma unidade com Deus nesse aqui, nesse agora. Nós estamos em Maya, nós estamos em ilusão toda vez que a nossa ignorância, toda vez que a nossa pequenez nos separa da percepção real e direta de que somos uma unidade com um grande campo de amor causal. E o que faz isso? Principalmente o nosso ego. E as ilusões desse ego. A ignorância desse ego. As trevas desse ego. Quando eu vou além do meu ego, e como que a gente faz isso? Meditação. 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 Quando eu vou além do meu ego em meditação profunda, eu realizo essa cosmo-unidade, essa cosmo-plenitude, essa vacuidade, esse vazio, essa vacuidade de dualidade, essa vacuidade de ignorância, essa vacuidade de fenômenos relativos. E eu me percebo nessa luz absoluta, em unidade maior, aquilo que o Cristo falou, eu e o Pai somos um. Claro que há muitos e muitos graus dessa experiência. A gente pode
tocar essa experiência, mas até a gente conseguir sintetizar seus atributos em maturidade no nosso nível de personalidade, já é um outro longuíssimo caminho, tá? Mas isso é possível, isso é acessível. Tá? Hoje a própria psicologia transpessoal já cataloga isso muito bem, tá bom? E não é difícil de chegar nesse estado de consciência como as pessoas imaginam. Os próprios indianos vão falar que dependendo dos seus sanskaras ou traços kármicos psíquicos, se você praticar meditação, se praticar o seu sadhana, né, a sua disciplina espiritual todos os dias, ou em 3, ou em 6, ou em 12 anos você atinge esse vislumbre. Né? Uma coisa é você atingir o vislumbre, outra coisa é você se manter, né, naquilo, é outra coisa, porque tem gente que às vezes tem um pico de consciência expandida e já acha que é super iluminado, isso não tem nada a ver. Inclusive tem uma teoria lá do pessoal do Ken Wilber que fala de uma coisa chamada guru da zona intermediária, que se refere a esse povo que atinge estados alterados ou expandidos de consciência e depois voltam para cá se achando super gurus, super iluminados, mas na verdade o ego deles ainda é completamente frágil, não tem nenhuma maturidade, muito menos sabedoria para lidar com aquilo tudo e faz um monte de cagada aqui na Terra depois se achando autoridade de alguma coisa. Então a gente vê esses casos de abusos que a gente tem, né, desses pseudo-gurus e é tudo por aí. Então assim, tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é muito legal a questão dos druidas, porque nenhum druida se arvora a querer bancar iluminado ou salvador por conta da sabedoria que ele atinge. Na verdade, ele faz o contrário. Quanto mais sabedoria ele tem, mais ele se humilda, como gostava de dizer o professor Hermógenes. Ele mais se torna humilde para servir no âmago social. Ele não se isola na caverna. O druida, quanto mais ele vai atingindo essa sabedoria atemporal, essa sabedoria do espírito, ele vê a sua missão não gosto dessa palavra, mas a sua responsabilidade, o papel de responsabilidade que ele tem no seio social. Então ele vai ajudar a sua sociedade. Entendeu? Ele vai ser juiz, ele vai ser professor, ele vai ser o que aquela sociedade precisa. Então ele vai agir ativamente. É por isso que a imagem do druida está muito ligada à imagem, historicamente, à imagem do mago, por exemplo, da maga. O que é o mago? O mago é o alquimista por excelência, é o transmutador, aquele que transforma. A forma de contemplar do mago é a ação. É utilizar a luz do seu coração, essa pedra filosofal, para você dinamizar as relações ali na sociedade e buscar sempre criar algo positivo ali. Você muda os estados de consciência para algo melhor, para algo mais positivo, para algo mais feliz, você está transmutando. Essa é a forma de agir do mago. E os druidas estavam muito ligados a essa ideia também arquetípica do mago. Então, os druidas, eles sabiam dessas coisas. E se sabiam, é porque tinham acessado. Sem falar que eles conheciam toda essa questão das energias, eles lidavam muito com a natureza, eles chamavam a energia que a gente conhece como prana, ki, chi, né? Enfim, eles chamavam isso de nuifre em galês. Então eles conheciam, eles lidavam com aquilo, eles estavam ali no seio da natureza. Um druida levava, sabe, quase 20 anos para se formar. Então assim, eles sabiam das coisas, né? E ali, sabendo lidar com isso, esse estado contemplativo, essa ação, essa busca espiritual, que é uma busca de autoconhecimento junto com a natureza. Gente, eu moro perto da natureza. Passa 3 dias aqui sozinho na natureza. A natureza, ela te ensina espiritualmente. Ela te leva para onde você precisa chegar, se você se abrir, se você souber fazer isso. Então, com certeza eles atingiram aquilo também que os yogis chamavam de samadhi. Isso não significa que eles precisavam fazer isso com barbante, foi bom, com turbante na cabeça e em postura de lótus. Mesmo porque isso também é uma didática cultural ali da Índia. Mas eles podiam também sentar e nessa viagem profunda de autoconhecimento, eles culminarem também nessas expansões de consciência e de autorrealização. Mas eu precisei primeiro estudar os yogis da Índia, depois os yogis do Tibete, para quando eu voltei a olhar para os druidas, né? Foi até uma questão de resgate da minha própria tradição familiar, que depois eu conto disso. Eu fui olhar com mais calma para isso e fui olhando agora com outros olhos e com outros recursos. O que acontece? Eu vou tentar resumir aqui para não ficar muito mais longo, né?
Eu estava muito envolvido com o yoga tibetano, já fazia ali alguns anos disso. E eu percebi que, assim, eu sou pequeno demais para a grandiosidade da sabedoria tibetana, tá? É uma sabedoria muito grande, muito grande. Eu não sei se eu teria maturidade para levar isso, ao menos por minha conta, ao menos sozinho. Então, assim, claro que existe a egrégora espiritual, que existe lá o mestre que está lá, o outro mestre que está ali, eu me associei a alguns deles, mas assim, sempre alguém distante, né? Os monges que estavam lá longe e tal. E eu não tinha esse amparo encarnado, tá? Muito presente. Tinha, mas não 100%, tá? E como é um caminho muito profundo, eu precisava ter esse tipo de amparo. E eu percebi que, assim, gente, espiritualidade não é uma coisa só de entusiasmo. É uma questão de estudo constante e muita humildade. Porque existem armadilhas, existem nuances, existem várias coisas que a gente precisa de orientação. A gente precisa de gente do nosso lado dizendo, olha, cuidado aqui, por aqui não, vai por ali, faz assim, não faz assado. Mas quando a gente é principalmente muito jovem, a gente vai no entusiasmo, acha que tá tudo bem, tá tudo certo, afinal é só uma coisa espiritual, não dá nada. E não é bem assim. A gente está trabalhando com a gente. E a gente merece cuidado. E aí eu fui percebendo que era cada vez mais necessário esse tipo de presença, esse tipo de acompanhamento. E tinha uma coisa também nessa questão tibetana, que era o seguinte, eles têm essa questão mais hermética, eles são mais reservados, e tem a questão contextual disso, tem o porquê disso também, né? Eles não podem revelar, abrir tudo para todo mundo. Às vezes a pessoa faz um mau uso daquilo, se prejudica, às vezes as pessoas banalizam o conhecimento que é muito sagrado para eles. Então, assim, super ok isso, com relação ao contexto, o que eles acham necessário, o que eles não acham. Mas tinha uma coisa que também me pegava, que era assim, era muito hermético, tá? Ah, não, você precisa fazer a iniciação com o mestre tal, lá do não sei da onde. Você precisa receber a outra iniciação não sei aonde, lá no lugar longe, difícil, e depois tem que esperar o mestre vir, tem que fazer isso, tem que correr atrás, e aquele livro você não pode ler, porque antes você precisa fazer aquilo, você precisa ler aquilo, precisa fazer não sei quantas práticas e tal. E eu comecei a perceber que, claro, isso no contexto deles maravilhoso, isso para o contexto de quem isso faz sentido maravilhoso, mas eu fui entrando numa fase da minha vida em que eu precisava que a espiritualidade para mim fosse cada vez mais simples, mais prática e mais acessível. Que fosse uma espiritualidade que dialogasse muito mais com a minha própria cultura, com as referências culturais que eu tenho aqui. Eu percebi o quanto isso era importante naquela fase. Porque antes eu só queria saber de espiritualidades exóticas. Quanto mais longe, mais difícil, mais me encantava. Mas depois eu entendi, no âmbito da espiritualidade, a importância também do arroz e feijão. Do arroz e feijão, daquilo que te sustenta aqui também, no seu contexto. E aí eu fui ver, né, fui resgatar essa questão da minha família, cresci num ambiente onde tinha essas referências druídicas e tal, aí fui mergulhar mais profundamente, teve outros envolvimentos. E, por exemplo, a gente está na cultura, a gente está no Brasil. Grande parte da nossa cultura tem influências diretas do druidismo e a gente nem imagina. Não só o espiritismo que eu falei, o catolicismo, as questões culturais que a gente tem no Brasil, tem muita coisa da espiritualidade celta. A gente está em casa com os druidas. Está tão em casa com os druidas que, inclusive, existe uma teoria, não estou afirmando, mas existe uma teoria de que o próprio Brasil seria uma terra profetizada pelos antigos druidas, uma espécie de um paraíso na terra onde eles queriam reencarnar depois, porque era uma abundância de natureza. Aí essa lenda
acabou se manifestando naquelas histórias que a gente conhece, da ilha mítica de Rai Brasil, que alguns dizem que tem a ver, outros que não tem a ver, outros vão dizer que não, o Brasil não tem nada a ver com o nome do pau-brasil, na verdade não tem nada a ver com essa questão de brasa, vem dessa lenda celta, do Rai Brasil. Se você acredita, se você não acredita, se você conhece, se você não conhece, se você concorda, se você não concorda, eu não estou nem aí. Mas é o seguinte, quando a gente vai investigar as raízes da nossa cultura, das espiritualidades que a gente tem aqui hoje, e até da nossa ancestralidade. Cara, às vezes, quantas pessoas que a gente não põe aí uma Lorena McKennedy tocando, uma Enya tocando, já dá ciricutico na pessoa, ela fala, nossa, eu tô vendo umas coisas, acho que eu fui celta na vida passada. Quantas pessoas a gente não conhece que é assim? Se não é você, por exemplo. Da onde que vem essa facilidade? Só que a gente não se conecta muito, não dá continuidade a isso, porque a gente não tem tantas referências. Afinal, os druidas não deixaram as coisas escritas lá atrás. Você não é a gente aqui falando, outro falando ali, outro trabalha ali. Poxa, onde é que a gente ouve falar sobre druidismo? E não falo de druidismo querendo converter ninguém ou me supondo convertido a. Falo de uma filosofia espiritual universalista de vida, um modo de você enxergar a sua própria espiritualidade. O druidismo ele é não dogmático. Ele se baseia em valores, não em dogmas. Por isso que no neodruidismo, por exemplo, tem pessoas que têm as práticas druídicas que são católicas, que são espíritas, que são budistas, que são agnósticas. Porque ele traz um conjunto de valores. Você que vai percebendo o quanto que você quer se envolver com aquilo, estudar a cultura e tal, mas ele te dá valores, ele te dá perspectivas para você lidar com a sua própria espiritualidade. Um dos exemplos é essa questão da ecoespiritualidade. A minha espiritualidade, vamos supor que você seja católico. A sua espiritualidade, Jesus disse, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você fala próximo, você enxerga a natureza como seu próximo também? Você entra no templo, na igreja, e você adora o Criador. Por que quando você sai daquele lugar, você destrói a criação? Então, o druidismo... Perdão. O druidismo ele vai te jogando um leque de valores espirituais para você se harmonizar cada vez mais com a existência. E sempre de uma forma muito simples. Aquilo que eu falei, chegou uma hora na minha caminhada que eu não tinha mais... Honestamente e sinceramente, e com todo respeito, era uma questão particular e até de limitação minha, mas eu não tinha mais saco para saber, porque o mestre sagrado de não sei o que tem que dar a iniciação, o livro secreto, sabe, chegou uma hora que é over isso. Chega uma hora que a gente vai percebendo que quanto mais simples, mais acessível, mais despretensioso, mais conectado a esse mundo também, nossa, como que eu me desaterrei na minha fase yogi. Claro, não por conta dos yogis, mas por ignorância minha. Mas eu vi as referências e eu também queria ser o yogi que meditava na caverna. E aí eu me desconectava com esse mundo, eu achava que eu tinha que meditar muito, atingir estados de consciência, e aqui não serve para nada, é ilusão, é matéria, e dane-se, eu não me envolvia com as coisas, sabe, ficava mais magro, e as coisas aqui minhas não davam certo, mas eu achava que eu estava arrasando espiritualmente. E vem os druidas e eles acabam com essa ilusão, mostrando que o espiritual e o material é uma coisa só, são uma coisa só. Claro que os yogis também faziam isso, mas eu não conseguia entender isso por parte deles. Limitação minha. Alguns até falavam mesmo que não, deixa essas coisas do mundo para lá. Você sabe, se você lê os yogis, você sabe que tem gente que fala assim, mas não é um consenso do yoga. O yoga também traz essa consciência de unidade e de responsabilidade aqui. Só que para mim isso ficou muito mais evidente com os druidas. É como se eles chegassem e falassem assim, gente, para de idealizar o plano espiritual. Claro que o plano espiritual existe, só que assim, aqui também é o plano espiritual. Dependendo das escolhas, dos valores, das atitudes, das responsabilidades que você toma aqui, você consegue fazer escolhas que honram essa dimensão a ponto de você receber dela a mesma bem-aventurança espiritual que você receberia em qualquer outro lugar extrafísico. Aqui também é o paraíso. Aqui, a gente está aqui por conta de uma bênção original, não por causa de um pecado original. Mas a gente precisa cuidar desse planeta. Como é que você quer paz num planeta que você não cuida? Como é que você quer tranquilidade numa sociedade completamente doida? Como é que você quer
espiritualidade num mundo completamente contraditório com seus desvalores. Então, assim, a partir do momento que você escolhe olhar para isso com responsabilidade, você pode mudar essas coisas através das suas ações e experimentar a espiritualidade aqui. A vida é espiritual. Você não precisa ficar só em estado alterado de consciência. Se você conseguir viver essa pujança espiritual aqui, lavando louça, tomando um chá, você tá ótimo, sabe? Esse é o barato. Claro que você vai fazer essa busca, mas é fazer essa busca interior que a meditação traz pra gente, por exemplo, mas conseguir sintetizar essa dimensão da essência como valores na nossa experiência, para a gente ser pessoas mais amorosas, mais sábias, mais fraternas. Não precisa ser perfeito, porque não tem aquele arquétipo do santo que a gente tem no catolicismo. É diferente, é um padrão de equilíbrio, é uma busca constante, porque a gente sabe que ninguém é perfeito, né? Então a gente não vai entrar nessas neuroses. Mas aí eu fui percebendo como que esse druidismo ele vestia com muito mais tranquilidade, muito mais simplicidade. E conforme eu fui me dedicando, e pesquisando, e praticando, estudando, eu fui vendo que sim, tem muito material hoje em dia sobre esse assunto, tá? E aí eu busquei também me dedicar a perceber como que essa questão da meditação se aplicava ou pode se aplicar nesse contexto cultural da sabedoria dos druidas. Porque a sabedoria dos druidas, e assim, eu não queria largar a meditação, porque encontrei na meditação uma das melhores coisas da minha vida. Só que eu percebi que estudando os preceitos druídicos e colocando aquilo em prática, aquilo poderia melhorar muito a minha forma de lidar com a meditação. A sabedoria druídica podia e pode trazer ali nos seus conhecimentos, nos seus ensinamentos, percepções, orientações, diretrizes até de segurança, para que o meu processo de autoconhecimento seja cada vez mais profundo, mais simples, mais amoroso, mais humilde, mais realizador. Não é uma competição dizendo que aquela cultura é melhor que aquela... Não, são vários caminhos que se ajustam não só a várias pessoas, mas a vários momentos da mesma pessoa. Então, assim, você pergunta hoje para mim, qual que é a minha religião? Minha religião é o amor. Me ligo muito a Cristo, muito a Maria, muito a Sai Baba, mas em termos de estilo de vida, de aplicação desses valores espirituais, na minha vivência prática, os druidas me inspiram muito. E quanto mais eu trouxe para a minha vida, não só valores, mas na prática, na experiência, essa sabedoria aplicada, morar perto da natureza, ter essas práticas em sintonia com os ciclos, estudar o que esses caras falavam. Conforme eu fui trazendo isso para a minha vida, eu vi que melhorou muito, 200%, inclusive beneficiando o meu caminho de meditação de uma forma que eu não imaginava que pudesse. E melhorou demais isso. Então, eu comecei a me conectar muito mais a esse lado, sabe? A sair um pouco daquele monte de teoria que eu tinha, e culturas e tal, e ficar cada vez no mais simples, cada vez mais nesse sentido de família espiritual. Acho que o druidismo traz isso, é uma família, ele é próximo da gente, ele é simples, não tem a coisa escondida, é aqui, ó. Ele não tem dogma. Então, assim, se você concebe a realidade absoluta da forma X, Y, Z, ele não tem problema nenhum. Se você quer acreditar em Deus, se você quer acreditar na Mãe Divina, se você é devoto de sei lá quem, ou concebe culturalmente algum Deus de cultura, entidade, ele não fica brigando, ele não está aqui para te converter. Ele fala assim, ó, independente do que você seja, independente do que você acredite, que isso seja sincero, que isso seja honesto, que isso busque tornar você uma pessoa melhor a cada dia e que a sua relação com isso não seja apenas intelectual, apenas a nível de crença, mas que seja uma ligação direta. E como que a gente atinge essa ligação direta? Se não com esse silenciar do autoconhecimento. Que a meditação nos ajuda tanto. Então, por isso que hoje eu falo de meditação a partir de uma perspectiva druídica, porque a partir dessa perspectiva druídica é muito mais fácil para eu falar para pessoas de quaisquer credos, porque não interessa. É uma filosofia muito mais universalista do que a gente imagina.
Antes dos universalismos modernos, os druidas já tinham essa perspectiva mais transpessoal lá atrás. Então não interessa se você é espírita, agnóstico, ateu, budista, se é, se não é. Ele te dá um leque de sabedoria que te conecta muito mais à vida, muito mais à natureza, muito mais a você mesmo, faz você se sentir mais amado, mais em amor, mais em família aqui, recebendo todas essas dádivas da vida, se conectando a isso, em uníssono com esse autoconhecimento que é também transcendental. Mas não é uma senda exclusivamente transcendentalista, que precisa te arrancar desse mundo para fazer você experimentar alguma coisa espiritual. Não. Une o espiritual com o material, porque na verdade já é uma coisa só. Então é um caminho que hoje eu enxergo como muito mais equilibrado para o meu caso. Por isso, vendo todos esses benefícios, eu falei, vou começar a trabalhar a partir disso. Porque me fez muito bem. E eu tenho certeza que vai fazer bem para muita gente, como já tem feito. Quantas e quantas pessoas não escrevem para a gente, e eu fico muito feliz. Porque o objetivo nem era esse no início, mas assim, pessoas que já passaram por tantos problemas de pânico, de depressão, de ansiedade, de estar perdido em seus próprios caminhos espirituais. A gente entra com essa metodologia que a gente estuda, que a gente traz, né, da meditação baseada na sabedoria dos druidas, e parece que aquilo faz, sabe, dá uma tranquilidade, dá uma paz, dá uma harmonia para esse caminho. E eu tenho aprendido isso, que a coisa tem que ser cada vez mais simples, assim como a gente, cada vez mais simples. E aí eu fui entender depois porque que o Chico falou que era para Jesus ter nascido entre os druidas. Então hoje o meu trabalho é buscar, pesquisar, me aprofundar nisso para trazer esses elementos dessa sabedoria para a nossa vida. Poxa vida, que sabedoria é essa que era capaz até de, segundo o Chico, receber Cristo aqui na Terra? O que esses caras sabiam? Qual que é o benefício que pode vir da aplicação prática da sabedoria deles? Será que isso não tem algo muito importante para a gente? Então foi isso que eu fui atrás, é isso que eu me dedico, é isso que eu fui atrás e acabei trabalhando então. Em termos de meditação, agora baseado na filosofia espiritual dos druidas. Não dogmática, não sectária, apesar das propagandas contras que foram feitas no passado. Esquece tudo isso daí, tá bom? A gente traz isso de uma outra forma, nessa harmonia, nessa leveza, nessa ecoespiritualidade, nessa espiritualidade ligada à natureza, nesse autoconhecimento que é afirmativo à vida, não se separa da vida, não se separa do mundo, não é irresponsável, participa das coisas, se preocupa de fato com o bem-estar das pessoas. Traz essa leveza da natureza, essa paz do bosque, como eles dizem pra gente, esse Auen, esse espírito que flui, esse espírito maior da vida que flui em uníssono com a nossa própria vida, quando a gente se abre para sintonizar com ele. E a gente também faz isso através do silêncio. Os druidas estudaram também a anatomia sutil. Tem um texto muito interessante lá, um texto irlandês que fala dos pontos energéticos, de como você trabalhar com os pontos energéticos, parecido também com aquilo que os tibetanos falavam. Então, tem toda essa questão das energias também, das visualizações, das mentalizações, para que você consiga chegar nesse lugar de paz interna, a questão do poder do pensamento, oração e tal. Então eles têm um conjunto fantástico de técnicas, de valores, de sabedoria, que quando a gente entra em contato com aquilo, o nosso caminho de meditação se torna muito beneficiado. Então foi isso, tá? Não deixei nada, não traí o movimento, viu, Guilherme? Na verdade, justamente é uma continuação, é a mesma coisa, só que de uma outra maneira, uma outra expressão que agora se adequa mais, e eu acho que é uma forma que chega também melhor às pessoas, pelo menos da forma que eu consigo me conectar. Então é por isso que eu não abandonei essas coisas todas, isso aqui está tudo aqui dentro, e eu precisei de tudo isso daqui para hoje ter esse olhar e esse trabalho com base na sabedoria dos druidas. Eu precisei, isso aqui tá dentro dessa estrutura. Tudo que eu falo, tudo que eu ensino, tem isso aqui. Todo esse conhecimento tá aqui com muito carinho. Mas eu precisei disso
para revisitar o druidismo e aí começar a entender o que esses caras estavam falando. E aí eu vi que o que eles estavam falando não é só uma questão de uma cultura exótica lá atrás, que tem uns mitos e umas coisas que eles usavam, que eles vestiam. Não. É um caminho de autoconhecimento muito profundo. Vídeo com o amigo lá atrás, né? Se foi, se não foi, não sei. Mas enfim, vai que sim, né? Então é por isso que eu parei um pouco, né? Eu ressignifiquei esse caminho a partir do yoga lá da Índia, depois para o yoga do Tibete. E hoje eu me sinto mais em casa aqui, tá bom? Aqui. Foi isso que eles me ensinaram, de uma forma muito mais prática, assim, que eu pudesse entender. Não que os outros não ensinam também, ensinam, mas mais ajustado a mim. Enfim. É isso. Eu lembro uma vez, na época que eu ainda dava aula de yoga, eu era jovenzinho e estava dirigindo lá, indo dar aula. E eu tava reclamando que aquela semana tinha faltado muita gente e que era difícil, que você tinha que fazer um monte de esforço para ter lá 20 alunos, que o povo não tinha disciplina, que o povo hoje em dia é meio largado, não quer saber de, né? Que as coisas tudo express, né? E aí eu tava lá, poxa e tal. E aí um professor meu na época me disse o seguinte, olha, você vai ver, a partir do momento que você começar a trabalhar com a espiritualidade celta, a sabedoria dos druidas, todos esses caminhos vão se abrir imensamente na sua vida. E foi incrível. Desde que eu, por exemplo, publiquei o Eco dos Druidas, do Nolando, eu nem cheguei a fazer muita propaganda. E esse livro está sempre indo lá na lista dos mais vendidos da editora. A coisa vai por si só. Onde a gente fala de druidismo, onde a gente fala de espiritualidade celta, as coisas se abrem, as pessoas entendem, as pessoas se identificam. São centenas de alunos que a gente já tem, não são os 20 que eu queria como professor de yoga, são centenas de alunos que a gente já tem no nosso curso de meditação baseado na filosofia dos druidas, que é o curso Awen, que está aqui disponível, está lá no meu... enfim, na minha bio tem o link, tem vários, sei lá, você vai achar fácil aqui. Né? E a gente busca trazer isso, assim, o tanto de benefício que as pessoas descrevem me faz ser muito grato por esse caminho. Então é isso, eu acho que o caminho na verdade é do amor, mas Deus sabe como conduzir a gente nas diversas fases da nossa vida. E esse caminho verde, esse caminho da natureza, esse caminho dessa sabedoria ancestral tem me acolhido com muito amor. E tem transbordado também, à medida do possível, através do nosso trabalho, para quem mais quiser. Então é isso, tá bom? Beijo na alma, fica na paz, brilha a sua luz, receba um abraço do tamanho do sol. Awen.